Um dia de produção comigo aqui na Pãodaria. Eu tenho uma micropadaria dentro da minha casa e sempre o dia que antecede o dia das fornadas é um dia de produção. Eu produzo tudo de forma artesanal, com calma, com respeito aos ingredientes, com tranquilidade, e isso impacta muito no resultado final dos meus pães. Eu chego na cozinha às 6 horas da manhã, na véspera da fornada, que é o meu dia de produção, e normalmente saio às 11 da noite. Isso tudo porque as massas têm tempo de fermentação, tempo de descanso, o fermento tem o tempo de crescimento e tudo aqui acontece com muita calma. A primeira coisa do dia é sempre já produzir as massas, então eu vou pesando os ingredientes, o fermento, a água, a farinha, vou porcionando tudo e vou produzindo as massas de forma separada. Como eu tenho vários tipos de pães aqui na Pãodaria, eu gosto de produzir já em recipientes separados para facilitar a minha vida na hora da modelagem. Antes eu produzia tudo de uma vez, misturava toda a massa num recipiente maior e depois ia separando, mas eu achava que isso impactava na fermentação e que o resultado final não ficava tão interessante quanto fazer já num primeiro momento separado. Então, como eu percebi que isso melhorou os meus resultados, eu decidi implementar essa rotina de fazer cada pão num recipiente separado. Para a produção de hoje tivemos os pães tradicionais com gorgonzola, com calabresa e o integral com mix de grãos, todos de fermentação natural. Eu só trabalho aqui com os pães salgados de fermentação natural. Eu tenho alguns pães, o cinnamon roll e o pãozinho de Nutella, que usam um processo de fermentação mista, mas todos passam pelo processo da longa fermentação. Fermentação natural e longa fermentação não são a mesma coisa, e é importante a gente salientar isso porque muitas pessoas têm essa dúvida. Fermentação natural é o tipo do fermento que é usado. Então, o fermento pode ser aquele de saquinho de mercado, ou aquele fresco que normalmente vende em padaria, ou o fermento natural. E a fermentação longa diz respeito ao tempo que esse fermento fica agindo na massa. Então, pode ser uma fermentação mais curta, que é aquela que acontece quando a gente usa o fermento biológico, a massa demora ali 1 hora para crescer, ou a fermentação longa, que é quando as leveduras e os micro-organismos presentes no fermento levam mais tempo para consumir aquele alimento disponível e crescerem, liberando gás, que é o que a gente quer que aconteça no pão, para que o pão cresça, fique cheio daqueles furinhos. Então, por aqui eu uso esses dois processos, tanto o do fermento natural quanto o da longa fermentação. E assim é o dia de produção. Muitas tarefas na cozinha, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Eu não vejo a hora de ter um lugar um pouco maior para poder fazer as minhas produções, porque hoje, na cozinha da minha casa, o espaço é muito limitado. Eu só tenho esse espaço de bancada aí da pia para produzir e isso acaba limitando a minha produção, porque eu não tenho onde armazenar os recipientes, onde deixar as massas descansando. Então, de fato, eu tenho uma quantidade muito limitada de pães que eu posso produzir por fornada. Além, é claro, da limitação do forno, que hoje no meu forno caseiro eu só posso assar 2 pães por vez. Não que seja um problema, mas eu tenho uma limitação aí de 20 pães por dia de fornada, porque se eu precisar assar mais que isso, o meu dia não tem horas o suficiente. Eu não penso em abrir um espaço físico agora, apesar de que seria um sonho ter um café e ser a própria camponesa dona do café e servir pães deliciosos com um cafezinho para bater um papo, mas não é o meu plano para o momento. A minha grande vontade é estar num lugar maior, ter uma casa maior, com uma cozinha com uma disposição diferente para que eu possa produzir as minhas coisas com mais tranquilidade, com mais espaço e para que eu possa atender um número maior de pessoas. Nos últimos tempos também tem surgido muitos comentários pedindo cursos, pedindo para aprender, pessoas que querem fazer de forma amadora para a própria família, para receber visitas, e de pessoas que querem fazer disso uma profissão, ter uma renda extra, uma forma de ganhar o sustento do dia a dia, que é o meu caso por aqui. Pensando nisso, eu venho desenvolvendo esse material, eu tô produzindo com bastante calma um curso para dividir com vocês o passo a passo e é mostrando exatamente tudo que eu faço, tudo que eu uso, como é o meu processo. É claro que se você quiser produzir só para sua família, para surpreender suas visitas ou por um hobby, é muito mais prático porque as quantidades serão muito menores, mas é muito possível fazer disso uma renda extra ou até a sua renda principal, porque as pessoas buscam muito esse tipo de pão. Quando eu comecei a produzir os pães
fiz de forma amadora, para me distrair, para curtir o meu tempo, as pessoas começaram a pedir e eu achava que no final das contas ninguém iria comprar. Mas quando eu anunciei que estava vendendo, a procura veio avassaladora. Tanto é que eu comecei de fato o meu negócio em novembro e hoje eu já tenho renda com ele o suficiente para me manter e para investir, para fazer melhorias. Então é algo muito rápido. Nós estamos ainda em fevereiro, então se você for contar realmente, foram 3 meses aí de um negócio que super cresceu e estourou porque existe muita procura. É claro que tem muito trabalho por trás disso, uma produção de conteúdo constante, divulgação e um bom trabalho executado. Tô sempre fazendo cursos, buscando melhorar, fazendo testes, mas de fato o que faz a diferença é ter um produto de qualidade que é fácil de ser replicado. Então é algo que eu tenho desenvolvido com bastante carinho para compartilhar com vocês, atendendo a pedidos. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo no curso, me conta aqui nos comentários e aproveita e deixa para mim uma sugestão do que você gostaria de ver, o que não pode faltar, o que você quer aprender. A minha ideia era criar um material onde eu compartilhasse uma forma de fazer o fermento natural do zero, apesar de que eu estou desenvolvendo uma outra forma de compartilhar o meu fermento com vocês. Eu tenho feito testes de desidratar o meu fermento para eu poder enviar pelos correios para quem tiver interesse e não precisar passar pelo processo longo e demorado que é desenvolver o seu fermento do zero. Então tem essas duas possibilidades aí, mas depois do fermento pronto, a minha ideia é compartilhar com vocês as receitas, a forma de começar, como regular o forno, como usar tudo que a gente tem em casa sem ter que investir em nada, simplesmente para você poder fazer dentro da sua casa. Aproveita e me conta nos comentários também se você gostaria de aprender isso de forma recreativa para compartilhar com a sua família, para surpreender as suas visitas, ou se você gostaria de fazer disso a sua profissão, ter uma renda extra, ou se você já trabalha com pães e quer entrar aí no mundo da fermentação natural. Me conta que eu quero desenvolver algo que realmente seja útil para vocês e faça diferença. Nesses anos de internet, eu fiz muitos cursos, tanto da área de saúde, quando eu trabalhava como dentista, quanto agora com os pães, e tem tanta coisa ruim, gente. É claro que tem muitos produtos bons, pessoas que fazem um trabalho sério, que se dedicam, mas tem tanto pega-trouxa, sabe aquela coisa? Aprenda a fazer o seu fermento em 3 dias e o fermento vai ficar uma porcaria, porque um bom fermento pra maturar, pra estar pronto pra fazer um pão, vai demorar aí pelo menos 15 dias. Então eu penso em fazer algo que realmente ajude as pessoas e que não seja essa coisa de enganação, porque não é da minha índole e eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que compartilhar, sim, conhecimento e ajudar as pessoas, porque isso volta pra gente de uma forma positiva. E a produção vai acontecendo, os tempos de pausa vão sendo respeitados e depois a gente vem pra parte das dobras, que é onde a gente vai desenvolver essa massa. Tudo é feito com processos. Cada massa tem o seu respectivo processo. Em algumas eu faço 3 sessões de dobras, em outras eu faço 4. Tudo depende do objetivo daquela massa, da hidratação e dos possíveis acompanhamentos, o queijo gorgonzola e a calabresa, por exemplo.
Depois de longas horas de produção, é o momento de fazer a modelagem desses pães e de prepará-los para irem para a geladeira passar a noite inteira no processo de fermentação a frio. É a minha parte favorita da produção, porque é o momento de ver que a fermentação aconteceu de forma intensa, de checar a textura da massa, a temperatura e várias outras coisas, e de ver que a gente vai ter um resultado interessante desses pães quando eles forem ao forno. Eu vou usando os cestos de fermentação para colocar essas massas, vou finalizando essa costura do pão, que é selar todo o esforço que a gente fez na modelagem para gerar aquela tensão na superfície, para o pão crescer bonito, fazer aquele corte interessante, para ficar com uma casquinha dourada. Enfim, tem várias coisas que a gente tem de benefício quando a gente faz uma modelagem bem feita. E eu adoro investir nessa parte porque realmente impacta muito no resultado final e é o que o nosso cliente vê. Antes de cortar o pão e comer, ele come com os olhos quando ele recebe o pão, então é importante que seja bonito. Eu gosto da aparência rústica dos pães de fermentação natural, mas eu acho que é importante ter um padrão e ter ali uma beleza mesmo dentro dessa rusticidade que o pão traz para nós. Aproveitando o ensejo, você já me segue nas redes sociais? É Pãodaria da Gi em todas elas, e por lá eu compartilho a minha rotina no dia a dia. Quase todos os dias tem vlog de produção, do dia da fornada, das entregas, e eu acho muito gostoso compartilhar tudo isso com vocês, então já me segue lá para não perder mais conteúdos sobre o mundo dos pães. E já manda esse vídeo para uma amiga que gosta de pão, vai! Eu amo assistir vlogs e eu amo criar esse tipo de conteúdo, então eu quero fazer disso também um braço aí forte do meu negócio. Então compartilhem, curtam, comentem e já se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, porque eu quero ser cada vez mais constante nessa produção de conteúdo aqui. E me conta nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos vlogs. Eu tenho trazido bastante os dias de produção, de fornada, mas eu posso trazer outros tipos de conteúdo, posso gravar respondendo as dúvidas de vocês, enfim, o que vocês quiserem, comentem aí que eu quero me organizar para investir cada vez mais na criação de conteúdo também.